volta com mais um episódio do Exatamente. Esse é o nosso terceiro episódio. No episódio anterior nós falamos sobre a mente consciente. Hoje aqui com Felipe Feliciano nós vamos falar sobre a mente, o nosso subconsciente. Felipe, a gente estava falando aqui fora da gente começar a gravar ainda, né? Nos bastidores ainda. O tema é extenso, né? Melhor dividir um pouco ele ou não? Sem dúvida. Esse tema, falar sobre a mente subconsciente, como a gente já falou aí em alguns outros episódios, é muito extenso. Então, para a gente falar deles a fundo, com a devida atenção, a gente provavelmente vai dividir ele em 3 partes, né? Então, nessa primeira parte aqui a gente vai falar basicamente sobre emoções e crenças, que por si só já é muita informação, muito conteúdo. Muito bem, e aqui mais uma vez com Felipe Feliciano, ele que é hipnoterapeuta, um especialista nessa área, vai falar com a gente sobre esse tema importante. Preste atenção e se tiver perguntas você já vai mandando aqui para a gente, tá? Coloque embaixo aí nos comentários, né? Entre em contato no Instagram do Felipe também, para você poder ir tirando dúvidas do que você ouvir aqui nesse nosso episódio número 3 do Exatamente. Vamos lá, Felipe. A gente pode começar então abordando essa questão, nós vamos falar sobre emoções hoje então. Exatamente, emoções e crenças. E tudo tá ligado, se a gente começar a pensar um pouco mais sobre emoção, né? A gente finalizou o episódio passado falando inclusive sobre compras, né? Que é um momento que você faz por emoção, uma ação consciente, mas muito mais pela emoção. Ela tem um poder enorme dentro das nossas decisões. Sem dúvida. É como eu sempre digo, não coincidentemente, as emoções é a primeira coisa que eu sempre explico quando eu falo sobre a mente subconsciente, né? Porque como a gente falou lá na mente consciente, no episódio 2, se você não assistiu, volta lá para assistir. Em geral, a gente acredita que está no controle, né? Nossa mente consciente ela é muito analítica, muito lógica, mas frequentemente errada. E aonde que está a nossa real versão? Né? A nossa real versão ela não está no nosso consciente, nessa parte que a gente está usando para se comunicar aqui agora. Ela está no nosso subconsciente. É lá que está a nossa real versão, é lá que está aquela parte da nossa mente, aquela parte da gente que só a gente conhece. Ou que até mesmo a gente se surpreende com as formas com as quais se comporta. E uma das grandes razões para isso acontecer são as nossas emoções. Toda e qualquer emoção, ela está armazenada dentro da nossa mente subconsciente. Toda e qualquer emoção, da emoção mais feliz da sua vida até a mais triste, todas elas estão armazenadas na nossa mente subconsciente. E acontece um efeito muito curioso. Todas as vezes que as emoções elas estão ativas, à tona na nossa mente subconsciente, ela simplesmente anula ou compromete quase completamente o nosso consciente. Por isso que quando a gente está irritado, bravo com alguém, a gente fala o que não queria falar, faz o que não queria fazer, age de uma forma que não queria agir, e a hora que volta a consciência fala, por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? Por que eu disse isso para essa pessoa? Enfim. Mas a hora que a emoção ela está ali, à tona, ativa, a gente simplesmente não consegue analisar nada, né, na nossa mente consciente lá, decidir, tomar decisão, as decisões são péssimas, nossa força de vontade então pulveriza e inclusive a nossa memória de curto prazo, como a gente falou também na nossa mente consciente, fica comprometida. Se eu perguntar seu nome completo agora, seu CPF, você sabe me dizer de cor, certo? Sim. Agora experimenta apontar uma arma para sua cabeça e perguntar seu CPF. Ele some na mesma hora. Experimenta tentar lembrar o número da ambulância, do socorro, que tem alguém da sua família caindo no chão sangrando. O número, todo mundo sabe, o número tá salvo por padrão em todos os celulares. Você é capaz de passar o dedo em cima do número e não ver o bendito do número ali. Por quê? Porque a hora que a emoção está ativa, está à tona, tudo apaga, tudo se bloqueia, todas as nossas funções conscientes ficam comprometidas e a gente age pura e simplesmente pela emoção. E uma das coisas que isso acontece muito e que prova como esse sistema funciona é, por exemplo, reagir a assalto. Todo mundo sabe que não se deve reagir a assalto, certo? Recebe informação para não reagir, mas a hora que aquilo acontece, a hora que a emoção é disparada, a gente não pensa se é melhor ou se não é, se deve ou se não deve fazer, as razões pelas quais deve fazer, mas age por impulso, por instinto de sobrevivência ali. Então, quando as emoções estão ativas, elas tomam conta do nosso comportamento.
E isso é muito importante, né? Agora, Felipe, você citou como exemplo aí situações de tensão, medo e tal, né? Isso também pode acontecer e acontece com coisas boas também. Por exemplo, pegando um gancho aqui, alguém que não, quando percebe, já de repente fez algo errado a título de relacionamento, traiu alguém, traiu a pessoa que amava por uma emoção que foi disparada ali e a emoção da situação fez ela anular o lado consciente dela também, não pesou as duas coisas e depois veio a carga. Sim, como é que é lembra isso? que a gente falou, inclusive no episódio anterior, que a gente acha que está tomando decisões conscientes, mas é tudo subconsciente. É 5 contra 95. A gente acha que está mandando em alguma coisa, mas a gente não manda em porcaria nenhuma. Uhum. E esse padrão, como você disse, né, por exemplo, o comportamento social, a traição, etc., muito disso tem programações, tem base, tem coisas, tem questões na nossa crença que fazem com que aquilo aconteça. Né? Se você vê seu pai traindo a sua mãe frequentemente ao longo da sua infância, as chances de você trair, né, de você achar normal e repetir esse padrão são muito grandes, porque aquilo faz parte do seu repertório, certo? Então, se você entende que é assim que se demonstra amor, você entende que é assim que se deve ser, embora a sociedade convencione de outra forma, aquilo é repetido. Mas, em geral, esses comportamentos todos eles são disparados por uma emoção, né? Tanto feliz quanto triste, né? Emoções positivas como negativas, elas são as que controlam os nossos comportamentos, principalmente esses que são mais viscerais, mais instintivos e, inclusive, é muito óbvio. Nós somos guiados por emoções boas e felizes, pelas emoções em geral, mas é claro que emoções negativas, elas têm maior peso, maior impacto pra gente, porque elas geram consequências negativas. É igual aquela história da zebra que nós comentamos lá no primeiro episódio. Se a gente se depara com alguma ameaça, se a gente sente e se envolve ali com aquela ameaça, nosso corpo, nosso sistema imunológico, nossas defesas, nossa reação corporal vai mudar para que a gente possa lutar, fugir de morto, enfim. E isso acontece instintivamente. A gente tem muito mais medo da vida, medo de morrer, medo de uma ameaça, do que a emoção positiva de se sentir bem. Né? A gente reflete sobre o negativo, nossa mente se preocupa muito mais com o negativo do que com o positivo. Certo, mas a gente obviamente colocou situações aqui desagradáveis, né? Mas a emoção pode nos fazer ter um lado muito forte, muito importante também, nos ajudando a nos impulsionar para coisas legais, para realizações também, a partir do disparo dessa emoção. Claro, sem dúvida. Tem muitas coisas que com certeza na vida de quem está assistindo ou ouvindo não conseguiam fazer, não andava, aquele projeto não andava, aquele estudo naquela área não andava, e a hora que tem uma emoção positiva que o move para aquilo, por exemplo, descobrir que vai ter um filho, uma filha, aquilo o move para que ele faça acontecer. Então, aquela emoção de alta intensidade mexe organicamente, quimicamente e mentalmente com ele, para que a partir dali ele queira fazer as coisas, queira realizar e mude as programações que estão lá dentro, né? A gente falou brevemente no segundo episódio que quando tem uma emoção de maior ou igual intensidade, ela pode sobrescrever aquela anterior, né? Aquela que já está lá pré-estabelecida. E isso acontece tanto para bem quanto para mal, né? Então, muitas vezes, quando a gente tem uma notícia boa, uma coisa como essa, por exemplo, a gente muda programações que fazem com que a gente se comporte de forma diferente. Vou dar um exemplo diferente desse de ter filho. A pessoa nunca acreditou muito nela mesma, ela era um pouco instável. Ora acreditava, ora não acreditava. E aí, do nada, ela recebe uma carta dizendo que ela foi aprovada para aquela faculdade difícil que ela aplicou, ou que ela fez o vestibular e passou. Aquela sensação de passar em algo que às vezes ela mesma desconfiava que seria capaz de passar, é uma emoção tão boa que abre um campo, um leque de opções. Mas se eu pude passar nessa faculdade, então eu posso fazer isso também, então eu posso fazer isso, então eu posso fazer isso.
Então, a emoção que foi disparada, aquele evento de alto impacto emocional positivo, como passar num vestibular, ele abre o campo para mudança de comportamento, para mudança de perspectiva sobre as questões, enfim. A emoção basicamente controla os nossos comportamentos ao longo de toda a vida. E a gente consegue controlar a emoção para disparar esses gatilhos? É simplesmente impossível controlar as emoções. Esse é o grande problema. As emoções, elas são reflexo da interpretação que a gente dá para os fatos. E a interpretação que a gente dá para os fatos é baseado nas nossas programações. Lá na infância, como a gente já comentou, que a gente mal controla. Então, uma vez que eu já tenho lá o meu kit básico de entendimento do mundo, né, que é a minha programação subconsciente lá na nossa primeira infância, a partir dali eu vou avaliando os eventos a partir daquela ótica, né? Se eu te der aqui um bis, né, um chocolate, talvez você não fique tão feliz. Mas se eu der esse mesmo bis para outra pessoa que tem uma perspectiva, uma visão de mundo diferente do que a que você tem, que a maioria das pessoas tem, ela pode ficar impactada positivamente com aquilo. E talvez se você der para uma outra criança que tem de tudo, ela vai receber aquele bis e vai falar, só bis. Lembra? O trauma nunca está no fato e a emoção disparada também não está envolvida no fato, mas a interpretação que a gente dá para aquele fato, né? E isso está diretamente baseado na nossa versão de mundo que foi criada lá na nossa primeira infância. Por isso a gente não controla. Se a gente controlasse, ninguém seria depressivo, ninguém seria ansioso, ninguém, enfim, teria crises de choro sem querer, ou acessos de raiva com o parceiro, com a parceira. Se a gente controlasse as emoções, tudo seria muito mais simples. Não precisaria, inclusive, da minha função, né? da minha profissão como hipnoterapeuta. A razão pela qual as pessoas buscam a hipnoterapia é justamente porque elas não conseguem controlar as suas emoções e os sintomas em decorrência dessas emoções que são disparados no corpo. Agora, falando nesse aspecto, Felipe, se a gente pensar, por exemplo, em alguém que, sei lá, tem uma dificuldade com determinado tema, que para a maioria das pessoas, aquilo é uma bobagem, algo sem a menor importância, só que aquilo está prejudicando a vida dela. Ela fala, puxa, ninguém dá tanto valor para isso como eu dou, ninguém potencializa isso como um problema, as pessoas veem que uma coisa tão pequena e isso está me fazendo sofrer e essa negativa das pessoas em relação àquilo que nem você entende por que você potencializa tanto aquilo, vai gerando outras coisas daí dentro da sua cabeça? Sim. Imagina que a gente sempre que a gente vive algum fato novo, a gente não está colocando uma pedrinha nova na nossa bagagem, na nossa mochila. Quando a gente vive um fato novo, igual esse que a gente está vivendo aqui, ou você que está assistindo aí o podcast exatamente, o que você está fazendo é pegar essa informação que você está recebendo aqui e unir em alguma outra informação que você tenha. A gente conecta pontos, né? Ou com base na neurociência, a gente cria conexões neurais, né? A gente sabe os caminhos que a nossa mente, a gente não sabe, né? Mas a nossa mente reage de acordo com aqueles caminhos neurais. E sempre que a gente embute alguma nova informação, algum novo input, algum novo fato, a gente embute já tendo aquele histórico todo em relação àquele fato. Então, se eu sei que aprender sobre hipnose é algo interessante, curioso, legal, você vai dar play nesse podcast ouvindo ele com essa ótica. E quando você ouve ele com essa sensação, com essa ótica de entender o que está por trás, de entender o que está o mistério da nossa mente, quão incrível ela é, a sua aprendizagem vai ser diferente, a sua absorção vai ser diferente. Mas nem todo mundo que ouve sobre hipnose, por exemplo, tem essa mesma programação de que é algo legal, curioso, interessante. Ela pode ter a crença e a percepção com base na programação dela que é algo do capeta, que é algo, nossa, um controle, um poder mental. E a hora que ela der esse mesmo play nesse podcast, ela vai embutir naquela linha de conhecimento, de pré-concepção de que é algo que vai me dominar. E ela vai assistir
com medo, com receio. Vai que ele me diz alguma coisa que eu vou entrar em hipnose, entende? Então, o podcast é o mesmo, o conteúdo é o mesmo, mas a forma pré-concebida que eu recebo aquela informação é o que faz com que eu absorva mais ou menos, ou use aquilo para algum fim ou não, enfim, a forma que eu vou reagir diante daquele fato. E a gente é contaminado pelo ambiente que a gente vive em relação a isso, né? Se a gente pode citar um exemplo, um funcionário novo que entra numa determinada companhia. Normalmente a pessoa entra com aquele gás, com aquela vontade toda, o que eu devo fazer agora, o que eu faço aqui, acolá, e aí ele vai recebendo, como você falou, esses inputs aí de outros players que estão ali dentro do sistema, fala, vai devagar, calma, aqui a coisa é um pouco mais tranquila, tal. E daí quando a pessoa vê, ela está repetindo as mesmas ações daqueles outros, ou no caso de uma reunião importante, que alguém vai passar alguma coisa, alguém já olha para ele e fala assim, dá muita bola para isso aí, que isso aí não é legal. Aquilo ele já cria um bloqueio nele e aí ele perde essa chance, essa oportunidade de absorver coisas legais e bacanas porque ele já teve essa predisposição a bloquear ou preconceito. Sim, pode ser que na primeira, usando esse exemplo que você deu, pode ser que na primeira vez que digam para ele, aqui não funciona bem assim as coisas, não surta efeito. Porque a pré-concepção dele, ou seja, a bagagem que ele trouxe até aquele momento, é de que o comportamento é positivo, eu tenho que ser proativo, eu tenho que ser assim, assim, assado. Mas aí, conforme ele vai sendo minado com essas informações, que, óbvio, geram emoções negativas nele, geram impactos emocionais nele, tipo, você não pode se expressar, aqui não é assim, aqui você fala depois de mim, se você falar aqui você vai tomar o meu lugar, então eu vou te sabotar, né? Nesse mesmo princípio aí que a gente está falando do âmbito de negócio, do âmbito empresarial, conforme isso vai acontecendo, ele pode ir se remoldando a esse novo padrão de comportamento. E muito provavelmente, se ele ficar nessa empresa durante 5, 6 anos, 7, 10 anos, ele vai sair de lá sendo exatamente igual aquelas pessoas que quando ele entrou lá, ele abominava. Dá para blindar? É possível você se blindar entendendo quais são as suas bases, qual é o seu comportamento e o que você entende como certo e errado. E aí, óbvio, a gente não controla o que a gente define como certo e errado, mas a gente sabe em que ambiente aquilo é congruente ou não. Uhum. Então, o que hoje se fala muito sobre cultura de empresa, né? Se você entra numa empresa, se a gente tem a cultura de que eu não gosto de corrupção, e aí você vai trabalhar numa empresa e descobre que lá tem corrupção, você tem duas opções. Ou você consente aquilo, ou você dá um jeito de sair de lá, porque aquilo não faz parte de você, não é congruente com o que você acredita, certo? Se você se permite ficar lá, tá ok, porque eu tenho benefício, eu vou ganhar dinheiro, por isso, por aquilo, você está dizendo sim àquela corrupção. Você está dizendo que aquilo pode fazer parte da sua nova programação subconsciente. Então, em geral, esse tipo de padrão de comportamento acontece porque algo daquilo já tem em você e você concorda, né? Senão, você iria refratar esse comportamento imediatamente, ou saindo da empresa, ou denunciando, ou fazendo qualquer tipo de questão, né? Óbvio, esse é um exemplo bem extremo, mas no ambiente familiar acontece a mesma coisa. Se você quer seguir convivendo com familiares que estão lá para te fazer mal, para falar coisas negativas, para te puxar para baixo, para te dizer que você é incapaz, incompetente, se você aceita permanecer nesse ambiente ouvindo tudo isso, você está dizendo que concorda em parte com aquilo. E mesmo não querendo, aquilo vai entrar dentro de você, aquilo vai fazer parte de você. Né? Então, ou você muda o meio, ou o meio te muda. Essa é uma máxima clássica, né? Tem outras máximas do tipo, você é a média das 5 pessoas que você mais convive, enfim, mas nesse caso, ou você muda o meio, ou o meio te muda. E você pode perceber, com certeza você que está aí me vendo, está nos vendo aqui no podcast, ou ouvindo, já passou por um ambiente que é intragável de ficar. Você está lá naquele ambiente e você fala, nossa, eu não consigo nem ficar aqui, esse papo, essa turma, essa conversa, que a pessoa quer ir no banheiro, lembra? Você lá, quer sair, quer usar uma fura, eu vou lá fora fumar, preciso ir no banheiro, estão me ligando aqui. De alguma forma você quer sair daquele ambiente porque aquilo esbarra em uma base para você, em um alicerce, uma programação que você entende como o correto, de acordo com a sua programação. Perfeito. Bom,
além da emoção, a gente tem também outro subtópico relacionado ao subconsciente. Crença. As nossas crenças. Ai. E existe todo tipo de crença, né? Existe dos mais diversos tipos de crença, como crença política, crença religiosa, crença futebolística. E como tudo que está dentro da nossa mente subconsciente, as crenças foram instaladas, né? Como eu sempre faço a analogia, programadas por pessoas que são muito próximas a gente, autoridades para a gente, como nossos pais, tios, avós, familiares em geral. E as crenças, elas são tidas pela nossa mente subconsciente, pela gente, como verdades absolutas, imutáveis, né? E por isso é tão difícil a gente discutir ou conversar sobre uma crença com outra pessoa. E por isso que tanta gente briga sobre política, religião, futebol. Porque se eu penso de determinada forma, e eu acredito que essa é uma verdade absoluta para mim, é muito difícil eu entender como o outro pensa. Porque se eu acredito que essa é a verdade, e às vezes o outro tem uma outra verdade diametralmente oposta à minha, eu não consigo me colocar na posição dele, porque eu não entendo o que ele está dizendo, né? Vou usar o exemplo aqui de Palmeiras e Corinthians. A emoção que o palmeirense sente quando ele está dentro do estádio do Palmeiras, ouvindo o grito da torcida e vendo um gol do Palmeiras, ele nunca vai conseguir traduzir isso para um corintiano. Por quê? Porque o corintiano, se ele estiver lá naquele mesmo ambiente, do lado daquela pessoa, ouvindo o mesmo canto, o mesmo grito e vendo o mesmo gol, ele não vai entender qual é esse tipo de sensação. E o mesmo acontece, né? Se o palmeirense vai lá para dentro da torcida organizada do Corinthians, vendo o jogo do Corinthians, ele não vai entender aquela sensação, aquele sentimento, aquela emoção. Então, as crenças, elas são bases para a gente, para que a gente tenha o mínimo, a nossa versão de mundo. A gente precisa se sentir confortável com aquilo que é verdade para nós, né? Só que o grande ponto é que muitas vezes aquilo que a gente define como verdade é só a nossa verdade. Por isso, se discutir política, religião e futebol com alguém que é absolutista, acredita que não tem interesse em evoluir, em crescer, ele vai dizer: só o que eu penso é verdade, todo o resto é idiotice, é mentira, é errado, né? Então, a gente precisa, quando a gente fala de crença, a gente precisa sempre exercitar a musculatura da empatia. Que é empatia? É a gente olhar com os olhos do outro, do máximo que puder, da melhor forma que puder, para tentar enxergar o porquê que ele pensa assim. O porquê aquela pessoa age como age, pensa como pensa, reage às questões como ela reage, né? Então, as crenças, elas são as coisas mais enraizadas que existem no nosso subconsciente, porque elas foram lá incutidas, programadas pelos nossos pais, tios, avós, familiares, desde o nosso nascimento, aliás, desde o nosso intraútero, como eu sempre digo. Porque a partir de 3 meses de gestação, a gente já tem memória cerebral, já sente o que a mãe sente, pensa o que a mãe pensa. Se a mãe está triste, a gente está triste. Se a mãe está feliz, a gente está feliz. Enfim, tudo isso é condicionado e programado ao longo de toda a vida. Bom, citando esses 3 temas aí, futebol, política e religião, quem está nos acompanhando agora pode achar, imagina, eu jamais vou sentir isso, que eu jamais vou ser sou corintiano, vou ser um palmeirense, vou ser um São Paulino, um santista, qualquer outro tema. Ah, eu sou do partido tal. Não, jamais eu vou pela ideologia do outro partido. Ah, eu sou da religião tal. Pô, não, eu sigo isso aqui e acabou. Só que a gente percebe, né? Eu acho que dessas 3 situações, uma das que é um pouquinho mais difícil, mas popularmente foi dado um nome até chato, acho que até por isso que as pessoas não fazem isso muitas vezes, que é o famoso virar casaca, né? Ah, você torcia para aquele time, agora você torce para outro. E a gente percebe, às vezes, que isso acontece muito numa transição da infância para a adolescência. Às vezes o pai queria que fosse torcedor daquele time do coração do pai, mas com o tempo o filho foi conhecendo outro time e tal, e acabou migrando para o outro, né? Só que essa é uma relação que a gente vê muito na infância, mas na fase adulta, através de um problema de saúde, através de uma graça alcançada, a pessoa pode migrar para outra religião e ver aquilo ali como certo, ou então um partido político, ela pode se desmotivar com alguma coisa que aconteceu e ela pode ir para o outro, e daí, dentro dessa questão, ela toma
aquele outro momento como verdade, o que é Sim. então para ela é inadmissível, ela toma como verdade. E em geral, baseado, como a gente acabou de falar, em geral, a grande parte dessas mudanças elas são causadas por um momento de alto impacto emocional. Ou seja... Aí a gente já fez a conexão de novo com a Claro, emoção. óbvio, né? Tudo isso que a gente vai falar aqui ao longo da mente subconsciente e sobre o modelo da mente como um todo, eles não são desassociados. Está tudo interligado, se comunicando o tempo todo. Se perguntar para aquela pessoa, para aquele menino, na maior parte dos casos, que virou a casaca, torcia para um time e mudou para o outro, perguntar em que momento que você decidiu mudar de time. Ele vai dizer, porque o meu time que meu pai torcia não ganhava nada e os meus amiguinhos todos torciam para o outro time. Ou seja, aprovação social, aceito pelo meio, alto impacto emocional, quero aproveitar, quero me divertir. Ou ele responde assim, eu torcia para esse time que era do meu pai, mas não ganhava nada. Aí meu tio me veio com uma camisa autografada daquele jogador que é o ídolo do time adversário. E aí eu vesti a camisa e pronto. Aquele dia eu me tornei torcedor desse time. Pronto, né? A emoção quebrou uma crença. Pronto, a emoção sobrescreveu aquilo que estava lá programado na mente. Né? Isso acontece tanto para futebol como para política. Eu sempre tive essa ideologia política. Né? Sempre voltei para esse lado, dessa forma. E aí do nada, esquema de corrupção, problema, ferrou, a pessoa que eu mais idealizava está presa. O que eu vou fazer? Nossa, eu não quero mais votar nesse tipo de pessoa. E aí a pessoa vai diametralmente oposta àquela outra pessoa. Né? Então, essas mudanças de bases, de crenças, elas estão muito associadas também a alto impacto emocional. Religião é a mesma coisa. Né? Eu tinha lá minha religião, e aí eu estava com um problema, minha religião pareceu que não ia me ajudar. Depois a gente pode falar mais sobre isso, mas a religião em si nunca vai te ajudar, porque não existe heterocura, mas autocura, né? E aí eu fui em um outro centro, um outro lugar que me levaram, e lá eu senti aquela emoção, e a partir dali eu mudei de religião. Né? Então, de novo, alto impacto emocional, momento de fragilidade, momento ou feliz ou negativo, associado ao fato que faz com que aquele padrão, aquela crença seja alterada. E a gente está falando de uma situação ligada à religião, às vezes, na maioria das vezes, pelo mesmo Deus. Ele estava num lugar diferente só e aí mudou totalmente a forma da pessoa interpretar. Sem dúvida, sem dúvida. E é como a gente sempre diz, né? É exatamente isso. Como a maioria das religiões convenciona, Deus está dentro de nós, né? A gente faz com que ele aconteça. A gente não vai nem entrar nesse mérito aqui, mas tudo isso que essas religiões pregam é que ele está dentro da gente, ou seja, a gente precisa acreditar para que ele viva, né? Para que ele exista. E tanto para um lado quanto para o outro, ambos acreditam às vezes no mesmo Deus, da mesma forma, no mesmo modelo, mas a forma que aquilo me foi empacotado e apresentado, somado àquele momento emocional específico, me mexeu, me tocou, e a partir dali eu mudo de religião. E essa questão da crença, Felipe, ela vai desde, a gente citou desses três temas, mas ela pode ser a crença de não toma leite com manga, como é que é a outra? Se engolir os chicletes vai grudar no seu sistema digestivo aí e tal, vai ter que operar. Comer e tomar banho. E também, além dessas coisas básicas, né, que às vezes traz da infância e tudo mais, né? Não pode comer macarrão com feijão, né? Tem até isso, tem pessoas que acham abominável fazer isso, né? Tal. Leite com pera. Leite com pera, né? Mas tem umas questões também voltadas ao seguinte, você não pode fazer isso. Você não tem competência para essa ação. Que aí parece pequenininho, mas o efeito que aquilo traz é o mesmo, só muda a temática, né? Isso dentro do meu subconsciente. Sim. A razão pela qual todas essas crenças elas são estabelecidas é porque elas vieram e foram transmitidas para você de alguma forma. Como eu falei, em geral, por pessoas que são autoridades para a gente, né? Essa questão, inclusive, do leite com manga, né?
ele é uma crendice que veio da época da escravidão. Sim. Né? Não sei se quem está me ouvindo ou vendo sabe, mas ela veio da época onde os escravos comiam manga abundantemente e o leite era uma coisa mais escassa. E aí, se os escravos roubassem e tomassem o leite escondido, eles não iam ter, os donos, né, dos escravos não iam ter leite, não iam poder vender o leite, enfim. E aí eles incutiram na mente dos escravos que se eles misturassem manga, que eles comiam todos os dias, e tomassem leite, eles poderiam ter uma congestão e morrer. E isso é uma crença tão pré-estabelecida, tão enraizada na cultura, que muitas pessoas acreditam que isso acontece até hoje. Já faz um longo tempo desde a abolição da escravatura e as pessoas ainda acreditam nisso. Então, muitas pessoas não sabem nem o porquê, nem a razão, mas seguem repetindo porque o tataravô disse para o bisavô, que disse para o avô, que disse para o pai, que disse para o filho e segue perdurando. E mais interessante do que tudo isso, experimenta dizer para o seu filho que leite com manga faz mal. O que você acha que vai acontecer com ele no momento em que ele toma o leite e come a manga? Ele vai passar mal. Porque o que pais e mães dizem para o filho são tidos como verdade absoluta, né? Experimenta pegar um pedaço de bolo, né? Um pai e uma mãe principalmente aí, quem tem mais autoridade, né? Pais e mães, pega um pedaço de bolo, chegar e falar assim, eu acho que está estragado, se quiser comer pode comer, mas eu acho que está estragado. Qual a chance dessa criança, dessa pessoa comer um pedaço de bolo e não ir direto para o banheiro? Né? Ou seja, o que é dito por pessoas que são autoridades é tido como verdade absoluta. Ou seja, entra direto no subconsciente e se torna verdade para aquela pessoa, se torna uma crença para aquela pessoa. E a partir dali, ela molda toda a sua vida, todos os seus comportamentos em prol daquela crença que já está lá pré-estabelecida. E isso muitas vezes vai gerar um trauma para a vida toda, né? Como você falou, palavras que são ditas, né, sem pensar, num momento de emoção, onde depois você vai se arrepender, mas aquela emoção, de repente você atingiu uma outra pessoa, como por exemplo, sei lá, o filho tirou uma nota baixa na escola, alguma coisa, mas viu, você não sabe nada, você não estuda, você é incompetente no estudo, tal. Dependendo do significado que aquilo teve para a pessoa, ele vai carregar a vida toda, que ele vai ter dificuldade na escola, porque ele já, no subconsciente dele, já tem um comando lá que ele é incompetente para tudo, como ele ouviu de uma autoridade. Sim, esse é o grande problema das autoridades, né, Walter? Porque se eu disser para você hoje, ou se você que está me ouvindo aí, ouvir de mim hoje, você é um incompetente, você não sabe fazer nada direito. Hoje, você pode virar para mim, olhar para mim e hoje você tem contraprova. Você pode me dizer, imagina, eu já fiz isso, já fiz aquilo outro, já conquistei várias coisas. O grande problema é que quando a gente é criança, a gente não tem contraprova. A gente não tem como provar que a gente não é aquilo que estão dizendo contra a gente. E principalmente quando aquilo é dito por uma autoridade pra gente, nossos pais, tios, avós, familiares em geral, e a gente não tem essa contraprova, ela se torna parte da nossa programação. Ela acessa o nosso subconsciente, atravessa o subconsciente e se torna parte da nossa programação. E a partir dali, a criança pensa assim, eu não sei se eu sou inteligente ou não, mas se meu pai está dizendo que eu sou burro, eu devo ser burro. E a partir dali, ele vai moldar a sua vida a partir daquele comportamento. Uma criança que acredita que é burra, você acha que ela vai estudar mais ou menos? Eu acho que pouco vai fazer diferença, talvez, dela estudar mais ou menos. Proporcionalmente, ela vai tender a estudar menos, porque ela pensa assim, eu sou burra mesmo, eu não vou aprender. Se ela tiver que prestar um vestibular, ela vai prestar o vestibular mais fácil ou mais difícil? O mais fácil. O mais difícil eu nem vou passar mesmo, não vou nem prestar. Se ela tiver que se candidatar a uma vaga de emprego, ela vai se candidatar a vaga mais concorrida ou menos concorrida? Menos concorrida. Por quê? Mais concorrida, eu sou incapaz, eu não consigo, eu não passei na melhor faculdade, né? Então, pensa, imagina, essa é a reação que uma crença, uma questão pré-estabelecida, às vezes lá na infância, guia e condiciona a nossa vida. Porque uma vez que aquilo é estabelecido e é tido como uma verdade absoluta, a partir dali eu só repito aquele padrão de novo, de novo e de novo. E quando a gente fala sobre isso, é muito importante a gente dizer que não existe vilão e mocinho nessa história.
né? Porque em geral a gente fala assim, então os pais são a raiz de todo mal, os pais são os criminosos, estão matando aquela criança, estão atrapalhando com a vida dela. Aquilo que aquele pai reproduziu quando adulto, quando sendo pai, nada mais é do que algo que ele muito provavelmente também ouviu quando criança. Porque a gente só sabe repetir aquilo que está dentro da gente, como a gente está dizendo aqui ao longo de todo esse podcast. Então, se o pai só sabe repetir aquilo que está dentro dele, muito provavelmente ele também ouviu essa mesma frase. De que ele é burro, de que ele é incompetente, de que nada acontece de bom na vida dele e assim por diante. Então, quantas e quantas vezes a gente, quando é criança, jovem, adolescente, repudia frases de pai e mãe, e quando se torna adultos, pais e mães repete exatamente a mesma frase. Querendo ou não querendo, concordando ou não concordando com a frase. A hora que a emoção está ativa, à tona, ou seja, o momento onde a criança está te irritando, o momento onde você está cansado, estressado do trabalho, com a pressão para tomar uma decisão, você vai lá e reage exatamente como você foi programado lá atrás. Perfeito. Esquecemos de abordar alguma coisa, Felipe? Acho que é isso. Se a gente se alongar muito aqui, esse podcast desse episódio vai ficar com 3 horas de conteúdo, então por isso a gente vai dividir. Mas foi ótimo falar sobre emoções e falar sobre crenças também. Muito bem, e com isso a gente finaliza mais esse episódio aqui do Exatamente. Participe com a gente, mande aí o seu questionamento, faça aí o seu comentário, mande através do Instagram do Felipe, né? Exatamente, @Felipe Feliciano, me manda uma mensagem lá, suas dúvidas, suas sugestões para os próximos temas aqui do podcast e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, gente, até mais. Exatamente. Até mais.